Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Eu estou gravando isso no sábado, dia 1º, logo antes da eleição. Por que eu estou fazendo esse programa no sábado? Normalmente eu faço ou na segunda ou no domingo. Mas, pelo seguinte, amanhã é eleição, muita gente vai ficar 24 horas por dia ligado nisso, imagino. E aí sobra menos tempo para o pessoal fazer esse tipo de análise. Ou fica mais confuso. Hoje, fazendo hoje, publicando hoje, vocês têm 2 dias inteiros para fazer esse tipo de análise. Na segunda, a gente pode já entrar na, diretamente nas perguntas, sem precisar passar por toda a análise semanal. Espero que seja útil também para vocês com um pouco mais de tempo. Aí na tela, nossos livros, todos à venda aqui no Clube de Autores. Se puderem dar preferência para comprar no Clube de Autores, mesmo que às vezes não tenha o mesmo desconto. Às vezes você vai encontrar o livro um pouquinho mais barato em outro lugar. Mas comprando aqui, você nos ajuda muito, porque quando eles dão desconto da minha parte, não da parte deles. Então aqui vocês ajudam o canal a se manter, tá bem? Tem aqui livros e opções, livros de como operar vendido, que eu estou falando há um tempão para o pessoal aprender, controle de risco e sabedoria de mercado, em que a gente transfere para as pessoas boa parte daquele conhecimento que nós levamos 14 anos para adquirir. Estão aí disponíveis para vocês. Bom, o que aconteceu ontem no mercado? A gente vai ver o semanal, mas antes eu vou dar uma passadinha no diário só para vocês poderem ter a noção. Ontem, no diário, a gente tinha essa congestão, veio de lado a lado, né? Nós falamos isso aqui tinha um potencial importante de ser uma congestão, um rompimento falso. Por quê? Porque movimentos como esse tendem a falhar muito. Eu vou botar um esquemático aqui que pode ajudar nisso. Esse esquemático aqui vem de um livro, eu não estou lembrando como é o nome do livro, mas vem de um livro e eu uso bastante quando eu quero falar sobre esse assunto. Esse tipo de movimento, ó, que vem direto de um lado para o outro, tende a falhar. Ele vem e tende a falhar. Movimentos que dão mais certo são movimentos como esse. Ele vem, articula um tempo, vai, volta, acumula antes de ir. Então, esse tipo de movimento aqui tende a romper bem as congestões. Movimentos como esse, de lado a lado, tendem a não funcionar muito bem em rompimentos de congestão. E mais ou menos o que nós tivemos aqui. Veio direto, 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 chegou aqui, encontrou dificuldade em seguir. O candle de ontem, muito intenso, voltou e voltou basicamente na média de 20. Se você observar, foi um movimento muito parecido com o que teve aqui na média no Small Caps. Embora o Small Caps já tivesse ido até a zona de suporte que nós tínhamos traçado, houve um forte movimento de volta. Não chegou a, como ele tinha ido mais longe, não foi suficiente para voltar até ali. Vamos ver aqui a BOVA11, porque eu estou num trade da BOVA11. Inclusive, vocês vão ter a oportunidade de ver esse trade se desenrolando em gravações de vídeos que eu fiz. Porque eu fiz a compra numa certa hora, mostrei. E mais tarde eu estava fazendo outro vídeo, o troço já tinha andado, já estava aqui, ó, na hora que eu gravei o vídeo, ele estava já aqui, no meio dessa congestão, da congestão não, no meio desse canal. E aqui era a minha parcial. Então eu estava fazendo a parcial naquela hora. E ainda quase deu o meu alvo ontem. Faltou não muita coisa. Era para ser um trade de swing, né? Todo ele de swing, mas acabou dando uma parcial no intraday. De qualquer forma, BOVA 11 fez aquele mesmo padrão. Se você considerar isso aqui como uma congestão, aqui tem um canal desenhado porque foi uma forma de analisar. Mas aqui tem uma congestão nessa região, veio direto de lado a lado, isso tende a falhar, falhou, voltou para o meio da congestão. Ainda temos que aguardar as cenas do próximo capítulo, mas esse candle é um candle muito significativo. Observe isso aqui, ó. Candle muito significativo mesmo. A Petro fez um movimento muito bacana também ontem, de intensidade. A gente vinha falando do Hole in the Wall já há bastante tempo e falamos que atingiu seu primeiro objetivo aqui, ó, que era o suporte. E que a regência do Hole in the Wall perdia muito da sua importância, uma vez que o alvo inicial nós não saberíamos dizer se isso aqui levaria para cá ou para cá. Estamos falando nisso há semanas. Atingido esse primeiro nível, entrou força compradora uma vez, duas vezes e ontem também. Talvez isso aqui já tenha encerrado. Eu deixaria de prestar atenção nisso, como também falei isso outras vezes, e passaria a prestar atenção nos zigue-zagues descendentes de uma tendência de baixa aqui. Né? Mas teve um movimento importante durante o dia que depois foi parcialmente contraposto. Observa que entrou força vendedora
aqui já mais para frente. Um volume muito bom. A Vale foi a parte mais surpreendente do dia com a sua movimentação. Não surpreendente no sentido de subir, não, isso não. Nós já vínhamos falando que ela vinha confusa e difícil de operar, muito difícil de operar, mas independente de estar difícil de operar, ela vinha reacumulando. Observa que isso aqui é uma congestão. E ela vinha fazendo uma congestão mais alta dentro da congestão. Então era uma congestão menor dentro de uma congestão maior. Salientamos isso várias vezes. Mas difícil de operar, porque ela sobe, desce, andando no mesmo lugar. Observa que aqui ela abre em gap e cai, desce, sobe, aí abre em gap para baixo e sobe. Quer dizer, estava muito difícil. Ontem fez um movimento com um espetacular volume, muito bom. Isso aqui chama a atenção para um potencial rompimento para valer. Saindo da média de 20, essa região da média de 20. O gap não nos interessa. Ah, isso aqui é um gap de ignição. Não, a Vale faz muitos gaps. Isso aqui não é um vale, não é um gap anormal, mas para Vale, claro. Ela entrou uma força compradora violenta com muito volume, fechando acima da zona de congestão. E aqui, isso aqui é um candle de ignição, uma cara de candle de ignição, na busca pelo objetivo que é vir para essa resistência ou para isso aqui. Tá? Então, esse candle aqui agora, para quem não estava posicionado, estava indeciso o que fazer, porque estava mesmo muito difícil, tem cara de que vai. Espero que não aconteça nada parecido com o que aconteceu aqui. Ó. Foi e aí voltou. Né? Mas esse aqui tem muito mais cara de dar certo. Por que isso? Porque ela vinha aqui numa região muito paradinha, muito paradinha, muito paradinha, muito paradinha, com potencial para explodir. É a desvantagem de ter uma congestão relativamente pequena, é que você perde esses dois lados. Né? Você perde a oportunidade de trabalhar dos dois lados. Porque ela é muito estreitinha. Aqui ficava mais bacana, né? Quando era maior. Ah, isso aqui garante que vai romper e vai embora? Não garante, mas é muito sugestivo por causa do volume. Fechou bem acima da congestão, bastante acima da congestão. A congestão estava aqui assim, ó. Fechou bastante acima. Vai depender da movimentação de segunda? Sim, claro. Mas sendo um candle que saiu da média de 20, mais ou menos como esse, a média já se tornando levemente ascendente, já por causa do candle, mas com o volume. O grande, vamos dizer assim, vedete do negócio é esse volume aqui. Tá? Esse volume torna essa barra muito mais importante do que essa, porque o volume foi significativamente maior. Tá? E o fato de que ela vinha meio que basicamente andando de lado esse tempo todo, quase que 100% de lado, tirando essa barra aqui, foi tudo muito apertadinho. E vem o volume forte. Agora vamos ver o semanal, que é o que nos importa. No semanal, olha que situação bacana aqui para o índice. Ela vinha no semanal, isso aqui não era, podia ser também considerado como uma congestão, porque tinha toques para todos os lados, mas você podia olhar isso aqui como uma bandeira. Deixa eu tirar o desenho dali, que ele atrapalha um pouquinho. Olha, isso aqui também pode ser visto como uma bandeira no semanal, subindo, depois anda de lado, de lado, de lado, de lado, de lado, de lado, tal. E agora, nessa bandeira que rompeu para baixo, veio até a média de 20, muito importante isso, veio até a média de 20 do semanal, e a força, e juntinho da média de 200, a força compradora que entrou foi muito importante. Foi muito importante. Quem estava olhando o semanal até ontem não tinha essa barra. A barra era bastante feia. Você observa aqui, ó, que a barra do semanal era toda ela quase negativa. A barra do semanal era composta por isso aqui. Esse candle é esse pavio. Quase todo esse pavio aqui é do candle de ontem. Então a entrada de força compradora, embora tenha sido um dia só, foi suficiente para modificar bastante o formato do candle. Isso aqui é um padrão de candle que pode ser operado. Tá? Isso aqui é um bottom tail. Outras pessoas vão conhecer como IRB. O rompimento desse candle para cima aciona um tipo de setup de compra. Mas não vai romper lá? Não. Se romper aqui, aciona esse tipo de setup. Quem opera esse tipo de setup vai operar.
porque aciona um movimento de compra de continuidade do movimento anterior. Então, muita atenção para isso. Na BOVA 11, que era, nós estávamos vendo aqui, ó, no semanal, a situação fica bastante parecida, tá? Fica até melhor. Porque tinha a média de 200, tinha a média de 20, como no índice, né? Mesma coisa. Mas o formato do candle fica ainda melhor para isso. Tá? Para ser perfeito, só se ele tivesse fechado aqui o corpo branquinho. Aí ia ser assim, show de bola. Mas já está excelentemente posicionado para, no caso de um rompimento aqui acima, a galera vai entrar comprando. A galera vai entrar comprando. Então podem acreditar que vai aparecer uma opção de ordens nessa superação aqui. O Small Caps. Small 11. No semanal. Não. Small 11. Cadê? Não é Small 110. 11. Esse. No Small 11 fica menos bacana, mas ainda assim forma o mesmo padrão de candle. Observa que o Small 11 vinha corrigindo mais em flâmula do que em bandeira. Não é frescura, fricote, mas tem seu significado. O mais importante é que o padrão é mais ou menos o mesmo. Tá? Diferentemente do índice, a média de 200 está por cima. Isso é um problema em termos de alvo. Pensa que muita gente trabalha com alvo de 1 para 1. E se o cara trabalha com alvo de 1 para 1 e ele botar a ordem dele aqui assim, né, logo acima, ele tem dificuldade para atingir o alvo lá. Tá com a cor ali em amarelo, sabe, sei lá por que diabo esse troço tá em amarelo, mas você vai ver que aqui, ó, é muito justinho. Então é uma limitação para quem está trabalhando no small caps, o fato da média de 200 estar logo acima, o que dificulta um pouco. Mas isso não vai impedir o pessoal de trabalhar. Se houver o rompimento desse semanal aqui para cima, o pessoal vai operar isso. Tá? Dólar futuro, eu não falei no diário, esqueci, não sei porque eu pulei ele. O dólar no diário, observe que ele não conseguiu fechar acima da máxima do contrato anterior. Tá? Aqui já está reposicionada a máxima do contrato e é muito importante entender isso. A formação da Petax mensal, eu já reposicionei aqui. A formação da Petax mensal ontem foi claríssimo, foi muito claro. Como isso é importante. Vou botar nos 15 minutos para vocês poderem ver. A Petax ela é formada, a Petax do dia, né? Forma do dia e acaba sendo, no caso, como é o último dia do mês, do mês e do vencimento do contrato, ela forma Petax mensal. Quem não sabe o que é Petax, não entende o que é Petax, tem um vídeo no canal explicando sobre isso. Só você procurar lá, entra lá. Procurar no canal, tem uma lupinha, você clica lá, Petax, vai aparecer. A Petax ela é formada, a última é formada entre uma e uma, entre uma e uma e 10. Geralmente forma até 1 e 5. Formou aqui. Aqui foi a formação da Petax. Aqui entre uma e 10. Então esse é o candle de 1, esse aqui é o candle de 1 e 10. A Petax foi formada aqui no meio. Então houve uma forte. O dólar não tinha feito nada o dia inteiro, andou basicamente gelado nesse código de barra aqui, que assassina muita gente. Fez uma puxada forte, registrou. Com isso ele puxou a Petax que estava aqui embaixo para cá. Uma vez fechada a Petax, olha o movimento que o dólar fez. Isso aqui, galera, é um movimento brutal. Brutal. Ah, mas é pouquinho, né? Saiu daqui, ó, de 453, chegou a bater em 367. Isso é um movimento de quase 100 pontos. Cada ponto no dólar vale 10 conto. No mini, né? Vale 10 conto. Eu estou aqui no dólar futuro, mas a gente normalmente está trabalhando com mini. Isso aqui vale 10 pratas. É muita grana. É muita grana. Tá? Que envolveu isso aqui. Deu trade? Deu trade. Mas a importância da definição da Petax mensal se mostra por aqui. Uma vez que foi montada, esse é o resultado de quem estava assumindo posição aqui e assumiu posição nessa região para forçar a Petax para cima. Tá aqui. Depois, uma vez desovado tudo que era para ser desovado, aí o restante do movimento do dia foi de recuperação e retornou para essa região.
Mas no diário foi um quê? Você mostra um candle de absoluta indecisão. Eu tenho que puxar isso aqui para o mensal. Vamos lá, no mensal. Tenho que reposicionar, tenho que aproveitar aqui que eu estou fazendo isso para reposicionar. Deixa eu tirar este desenho e este desenho. E agora eu tenho que reposicionar a máxima já está, a mínima do contrato tem que vir para a mínima do contrato. Pronto, posicionadinho, Petax máxima e mínima. Isso aqui é importante, tá, galera? Tem que estar no gráfico de vocês. Se não estiver, vocês estão dando mole. Semanal, que é o que a gente vai analisar. Uh, Vinha o alargamento, nós tínhamos falado disso, trabalhamos muito isso. Tá? Durante essa semana houve trades aqui, não aparece no gráfico semanal, claro. E aí, finalmente, rompeu o alargamento na direção para cima. Tá? Podia ter rompido para baixo, não teria surpresa nenhuma num alargamento romper para um dos dois lados. Rompeu para cima, em princípio, deverá buscar o próximo nível de resistência. Está aqui em cima. Tá? 5.600 e alguma coisa. Esse é o princípio do que a gente espera para o dólar. O grande ponto é que ele continua numa certa zona de resistência, dada por esse meio aqui. Ó. Ele não conseguiu fechar acima desse nível. Então, por enquanto, ainda não está assim decidido, mas tudo indica que ele venha buscar essa região aqui para cima. A Petro, que eu já falei do diário, vamos ver o semanal. No semanal, ela vem fazendo uma correção, né, dentro do movimento de subida, movimento forte de subida, depois do rompimento dessa região aqui, rompeu forte, rompeu com volume, tal. Se você não, o cara não operou esse aqui, tem que ter operado esse, porque aí fez um pivô de alta, né, não há dúvida, entre o candle 30 e o candle 31, o cara tinha que ter operado em algum desses momentos, como um rompimento no pivô de alta, dentro de uma tendência de alta, com volume, não era muito de discutir o que tinha que ser feito. Aí, subiu. Aqui pagaram os tais dividendos, que era boa parte da motivação disso. Né? Entrou pressão vendedora, correção dentro de uma tendência de alta. Essa correção, se vocês observarem com atenção, vocês vão ver que a tendência começou aqui embaixo e agora ela está se aproximando dos 50%. Então, enquanto isso aqui não perder no mínimo 50% da perna anterior, que é essa tendência de alta, correção, enquanto não perder os 50%, isso é apenas uma correção. No diário fica muito feio. Quando você olha no diário, deu o hole in the wall, toda a movimentação para baixo, tal, sem dúvida. Aqui é uma tendência de baixa. Quando você olha pelo diário, isso é uma tendência de baixa, inequívoca tendência de baixa no curto prazo. Quando você vem para o semanal, isso é apenas uma correção dentro da tendência anterior. Por isso que trabalhar tempos gráficos diferentes, quando você tem objetivos diferentes, é muito importante. Se você tem objetivos de médio prazo, algumas semanas ou meses, você não pode ficar trabalhando no diário porque a sua percepção vai ser diferenciada. Você tem que trabalhar no semanal. O semanal está aqui, ó, mostrando para gente uma correção dentro de uma tendência de alta. Enquanto não perder, e se olhar aqui, eu não uso Fibonacci tradicionalmente, mas se você olhar por Fibo, você vai ver que isso aqui deve dar bem numa marcação de Fibo. Isso aqui deve estar exatamente esse fundo na marcação de Fibo de 61,8. Muito, muito provável, tá? Que isso esteja aqui. Posso até botar nesse Fibo aqui, níveis 61,8. 61,8. Incluir. Aplicar. Olha lá. É por isso que muitas vezes fala assim, mas você não usa Fibo? Não, eu não uso Fibo. Não está desenhado na tela, mas a gente faz isso há tantos anos, cara. Você bate o olho e fala, e sabe mais ou menos essas distâncias. Então você bate o olho e fala, não, ali está numa região de Fibo. Como estaria aqui, ó, onde está a mãozinha ali, na região de Fibo de 38. Então você já sabe, visualmente você já se aperfeiçoa com isso. Mas, para quem prefere ver desenhado, está aqui, ó. Chegou exatamente na região de Fibo, começou a entrar a pressão compradora, representada no diário por esses dois candlezinhos. Tá? E entrou a pressão compradora que está mantendo isso aqui. É uma correção no semanal. Qualquer superação de máxima, se você é um operador no semanal de Petro e operador de tendência, qualquer superação de máxima você tem que comprar. Porque isso representará a retomada da alta.
Ah, não, eu não opero no semanal, eu opero no diário. Então, se você opera no diário, você tem que olhar aqui, ó. Isto é uma tendência de baixa no diário. Qualquer subida com perda de mínima, você tem que operar vendido. Ai, Campos, agora deu nó na minha cabeça. É verdade. Por isso que tanta gente perde dinheiro. Porque o cara não sabe onde ele tem que se posicionar. O cara quer se posicionar em todo lado e ele se dá mal. No diário, tendência primária de. Desculpa, tendência terciária de baixa. Certo? Tendência terciária de baixa, não há dúvida. Tem aqui zigue-zagues descendentes, média de 20 caindo. Então, dois critérios diferentes que você pode usar o que você preferir para te mostrar a tendência terciária, de curto prazo. Ora, se a tendência é descendente, você opera no swing trade dias, um dia, dois, três, cinco, não passa muito disso, 4, 5 dias, não é muito mais do que isso, você trabalha com swing trade. Então, se você trabalha swing trade, aqui é o gráfico que está comandando o negócio. O que vai acontecer? Perda de uma mínima, você opera. Isso aqui, ó, é a formação de uma bandeira, começando ainda, geralmente bandeiras têm pelo menos 3 candles, como essa. Tá? Isso aqui era uma bandeira de alta dentro desse movimento de baixa. Quando perde uma mínima, não perdeu nesse, não perdeu nesse, não perdeu nesse, perdeu nesse. Quando perde uma mínima, você opera vendido. Direção da tendência, opera vendido, está aqui. O cara que fez isso, faturou daqui, mais ou menos aqui, chegou a ganhar quase 8%. Não é nada pouco para quem opera swing trade, é bastante. Esse é um ganho de position, não é um ganho de swing trade. Swing trade você está almejando 3%, 4% e olhe lá, está muito bom. Né? Já é um objetivo, vamos dizer assim, ousado. Para position, não. Você vai posicionar 8%, 10%, é a faixa. Então, o cara que está trabalhando aqui no semanal, que é onde ele vai trabalhar como position, ele vai olhar o seguinte: se superar essa máxima, o cara pensa, pô, eu vou operar pelo menos uns 8, 10% para cima. Onde está isso? Está aqui. Pelo menos em 32 o cara está pensando em levar o trade. Muito potencialmente ele vai tentar levar mais. Porque normalmente o pessoal de position opera longo. Tá? Aí vai conduzir com outras formas. Mas pensa que isso aqui poderá vir formar um topo mais ou menos na mesma altura, ou um topo um pouquinho mais baixo, é o mais usual, se a retomada da força da tendência de alta não acontecer. Isso aqui vem, forma um topo um pouco mais baixo ou no mesmo nível e depois inicia o zigue-zague descendente, caso haja no futuro a modificação dessa tendência de alta. Nesse exato momento, isso aqui é apenas uma correção dentro de uma tendência de alta. Volto a enfatizar, qualquer superação de máxima, o pessoal vai entrar comprando. Certo? Na Vale, como a gente falou do movimento, vamos ver o semanal. O semanal estava uma porcaria, ó. Olha lá, estava dentro de uma congestão. A gente falou dessa congestão. Tinha uma aqui, quando perde faz outra, né? Congestão, 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 veio aqui, acumulou na parte superior da congestão e finalmente rompeu. Rompeu a média de 20, rompeu a congestão. O volume foi bom, acima da média. Agora o que provavelmente vai ser feito? Vamos botar aqui também uma outra forma de ver. O que o pessoal faz? Traça esse nível e superando o 112, o cara opera. Enquanto não superasse o 112, o cara vai falar: não, 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 eu espero. Fechou acima do 112. Qualquer superação desse nível, quem opera no semanal vai estar cheio de ordem ali, ó, onde está aquela coisinha, essa coisinha pontilhada aqui, vai estar cheio de ordem aqui em cima. Mas muita ordem mesmo. Pode acreditar que isso vai aparecer. A hora que passar desse número aí, mais ou menos, né? Esse número, vai entrar uma pressão compradora alucinada, porque é o pessoal do semanal com as suas ordens. As ordens nem sempre estão no book, tá, galera? Não, vou lá olhar no book. Não, as ordens não ficam lá. Isso é robô que fica com tudo escondido. A hora que entrar aqui, mais ou menos nessa faixa, né? Parece que é R$ 73. Por volta de 73, quanto é que terminou essa porcaria? R$ 72,90. Então, quando superar 72,90, vão aparecer as ordens de compra. Fiquem ligados nisso. A taxa de juros, que todo mundo falava que ia acabar e virar 1%, não, ela continua semanal. Subindo, 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 subindo. Fez um novo topo, pequena correção, andando de lado
e andando de lado. Tá? Ah, mas tem ficado na parte inferior dessa congestão. Sim, é verdade, tem ficado na parte inferior no semanal dessa congestão. Mas continua tudo isso aqui indicando subida. De chamativo, operar abaixo da média de 20. Só. Chamativo para baixa. Só. É a única coisa aqui que indica se fazer. Não tá aquele momento de felicidade. Por quê? Porque está operando abaixo da média de 20. Houve já o cruzamento da 20 com a 9. Isso tende a ser ruim. Mas fala isso aqui vai acabar a tendência de alta? Não, nada aqui indica isso. Só zigue-zagues ascendentes. Tá? Dá a possibilidade de trabalhar se perder essa mínima dessa congestão? Sim, dá. Se perder, vamos dizer, aqui a mínima desse, especialmente desse candle. Se perder a mínima desse candle aqui, que é a mínima da congestão, já foi perdida. A mínima da congestão está ali, certo? Nessa semana perdeu, ficou um pouquinho abaixo da mínima. Então, daria para operar? Não, porque é um inside bar, tá? Esse último candle, o candle dessa semana, é um inside bar. Esse candle é um inside bar. Então, você não opera inside bar. Você não fala assim, vou vender aqui. Não, mas se perder a mínima, algumas pessoas operam o inside bar com a perda da mínima do próprio inside bar. Aqui. Nesse caso não vai fazer muita diferença, porque estão muito próximas. Mas algumas vezes esse inside bar poderia ficar com a mínima aqui em cima. E aí faz bastante diferença, essa diferença de operação aqui. Uns operam pela mínima do inside bar, outros operam pela mínima do candle do qual ele está dentro. E aí esperam romper o candle lá no 38. São formas diferentes de operar, a mesma coisa, mas fazem alguma diferença? Não nesse caso, mas muitas vezes vão fazer uma diferença grande, porque o candle poderia ter sido parecido com esse, tá vendo? Poderia ter ficado aqui em cima, abriu com gap e tal, ele seria um inside bar lá em cima. Então se você opera a perda do inside bar, você estaria operando aqui e não aqui. Muita diferença. De qualquer forma, como a gente disse, a perda da mínima desse candle vai acionar muita gente para operar vendido, ainda que a tendência seja de alta, tentando buscar essa linha preta, que é um suporte desenhado ali, ou o outro suporte já não traçado, mas aqui embaixo nos candles 13 e 14 desse ano. Então tem aí algum espaço para o pessoal trabalhar, buscando um movimento para baixo do juros, mas movimento esse que está dentro de uma tendência de alta. Tá? Por enquanto não temos zigue-zague descendente. Poderá formar um zigue-zague descendente. Isso aqui é uma congestão, não é um zigue-zague. Se perder aqui, aí você pode começar a pensar que isso aqui pode ser um zigue-zague descendente para operar para uma mudança de tendência curta, né? A de longo prazo continua, ó, tendência era de baixa, de primária, secundária já era de alta, terciária era de alta e agora embolando porque duas vão ficar para baixo e uma para cima, se houver essa perda. Bom, falado isso, vamos ver os índices setoriais. Isso aqui não é um índice setorial, mas é o EWZ. O EWZ é um ETF negociado na Bolsa dos Estados Unidos, onde meio que se vê como o Brasil é visto lá fora em dólares. Tá? É como se você estivesse meio que transformando o nosso índice para dólares e trabalhando ele. Nosso índice para dólares vinha assim, ó, uma confusão desgraçada. Tá? Para lá, para cá, para lá, para cá. Esta semana tinha perdido, tá vendo que isso aqui é um alargamento? Ó, tinha perdido aqui o fundo, mas voltou para dentro do alargamento. Então continua confuso. O índice financeiro no semanal vinha em alta, como nós vimos, fez uma bandeirinha, rompeu para cima, o pessoal atuou aqui. A bandeira está desenhada dessa forma, quando rompe para cima é atuação. A ideia é que seja uma bandeira continuação do movimento anterior. Quando rompeu, o pessoal foi, entrou a força vendedora muito intensa essa semana, que chegou a estar aqui embaixo, mas foi negativada nos últimos dias. Então, continua se mantendo em fechamentos acima da média de 200, é o segundo fechamento acima da média de 200. Deu uma meia embolada, não fica muito claro a continuidade do movimento, porque esse candle tinha que ter follow through, não teve, ele parou, ele veio para baixo. E ele durante a semana foi totalmente negativado. Entrou a força compradora que manteve a coisa por aqui, mas não está claro
o rompimento, que tinha sido bem claro nesse candle, e aqui deixou de ser. Então, é, não tem nada assim de específico para dizer de bom do índice financeiro. Tá embolado. Tá embolado. Imob. Muita coisa vai ficar embolada, galera, pelo seguinte. Estão sendo semanas complexas, especificamente por causa da eleição. Né? Todo mundo paralisado, esperando. Peraí, vamos ver o que vai dar. E enquanto isso, ninguém faz muitas coisas, né? O pessoal fica parado esperando. Ninguém está querendo arriscar e botar o bumbumzinho na janela sem saber o que tem do outro lado, né? Muito arriscado. O índice imobiliário vem com força desde lá de junho e não dá trela nem papo para ninguém. Ele simplesmente está indo embora. Tá? Tinha uma congestão anterior que ele tinha rompido para baixo, voltou para o meio da congestão. Aqui ele deu uma amarelada, como é normal, chega aqui, mas não, veio e rompeu esta semana com volume. Rompimento da congestão, que está aqui, ó. Rompimento com volume, tentaram jogar o bichinho para baixo, não conseguiram, voltou com força. Este candle é um candle de força com grande volume. O rompimento desse nível aqui tende a levar o troço para cima. Ainda há essa resistência, está mais ou menos no mesmo nível. Mas o rompimento disso aqui tende a levar o troço lá para cima, tá? Muita atenção. Estamos quase chegando ao final do nosso programa. Eu vou ter que sair, mas vamos ver das elétricas. As elétricas essa semana sofreram muito. Eu não sei se isso tem a ver com boatos e com coisas e tal, mas há algumas coisas. Por exemplo, o índice imobiliário tende a se beneficiar se o governo de um dos candidatos retomar o tipo de atitude que tinha antes, que era fazer uma opção de construção, juros, não sei o que e tal. E aí por isso talvez esteja acontecendo esse tipo de movimentação. O índice de elétricas, as elétricas sofreram muito em alguns governos passados. E talvez esse tipo de coisa esteja causando esse problema. Isso é especulação. Não nos interessa. O que interessa é o gráfico. O gráfico mostra que, depois de ter feito novamente congestão, tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, volta para o meio da congestão. Então, em meio de congestão, a gente vende topo, compra fundo e espera que isso aqui saia do topo e vá para o fundo. É o movimento esperado. Tá? O utilities, que é o índice de utilidade, né? Do setor de utilidades em geral, mesma coisa. Congestão, tentativa de rompimento, não conseguiu. É, entrou na congestão, está aqui, topo de congestão a gente vende, quando chegou no topo o pessoal vendeu, quando chegou no topo o pessoal vendeu, quando chega no fundo o pessoal compra, o fundo da congestão está aqui dado por as aberturas e fechamentos aqui embaixo, os pavios são apenas uma área de congestão, desculpa, uma área de suporte, e entrou aqui nessa região, o pessoal entrou com compra, deu esse movimento. Essa é uma congestão muito estreitinha, muito mais difícil de operar. Congestões estreitas são sempre difíceis de operar. Certo? Então tá aí a análise semanal feita para vocês, que espero que sejam úteis. Deixa eu dar uma olhada no Dow Jones. Tá? O Dow Jones, por outro lado, vem muito ruim, né? Vem muito ruim, setor internacional vinha naquela subida louca desde do crash. Veio topo duplo. Ó, lembre-se, sempre que a gente fala topo duplo, cara, muita atenção quando você vira um topo duplo. Especialmente no semanal. Topos duplos são poderosos. Topo duplo, primeiro zigue-zague descendente, perdeu o meio, topo inferior ao último. Quando perde isso aqui, não tem dúvida. Porque aqui o cara poderia falar que tem um suporte, ó. Tinha um suporte, 38, 40, 48, 44. Aqui, ó, isso tem uma região de suporte. Quando perde, cara, quando perde, é embora. Perdeu, volta para testar e vai embora. Veio na média de 200, tentou recuperação, voltou e perdeu a média de 200. Com volume. Perdeu a média de 200 com volume. Isso aqui tende a jogar o Dow Jones lá para baixo e junto com ele vão todos os índices americanos. Tá? Muita atenção que isso aqui tem uma perspectiva bastante negativa do ponto de vista internacional, né, do Dow Jones. Tendência secundária de baixa, terciária de baixa, primária ainda é de alta e vai se manter porque foi muito forte a subida, mas todos os zigue-zagues descendentes, perdeu a média de 200, feia coisa, muito feia coisa. Certo? Então era isso aí, galera. Análise do semanal.
Segunda-feira a gente volta. Tem vídeos que vão entrar hoje, mais 2 vídeos. Amanhã tem outro vídeo. Tal. E na segunda a gente já entra diretamente analisando as perguntas de vocês. Certo? Um grande abraço, um bom fim de semana. Votem com responsabilidade amanhã. Um abração para todo mundo e até segunda. Tchau, tchau.